Pronto. Pronto, agora está gravando. E o senhor que tem que ir aceitando aí o pessoal. Ó, tá certo. Tá bom? Tá bom, pode deixar comigo. Então, eu só vou avisar o pessoal, então, que tá tudo ok, para que eles possam ir entrando aí. Tá bom. Podem entrar agora. Está ok. Vamos lá. Pronto. Tá sob controle, né? Sim, tranquilo, perfeito. Ó, tem João Marcos, José Raimundo, Hélio aí, ó. Tem mais gente aí, porque Sim. lembra que a gente... Aí eu acho que deve estar aí, né, para o senhor aceitar aí, viu? Deixa eu ver se tem. Ah, tá. Tá? Tá certo. Eu vou. Então, beleza. Eu já volto já, viu? Tá bom, tranquilo. E participantes. Aceitar. Alô, pessoal? Alô, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Eu estou Ah, escutando normal. tá. Positivo. Positivo e operante. Você é militar? Já fui. Ah, positivo e operante. Pessoal, eu estou enrolado aqui, né? Eu quero pedir desculpa a vocês que eu sou enrolado nesse negócio do Zoom. Quando eu tenho audiência que é pelo Zoom, meu amigo, eu fico suando frio na frente da juíza lá, porque eu me enrolo todo. Mas tempo de serviço, Slide tá professor, é posto. É, Lá penando, se eu chego lá, também sou meio enrolado, mas estou executando as tarefas. é isso mesmo. É porque aí sempre tem pelo Zoom, aí tem o Meeting, tem outros programas lá que é direto do Tribunal de Justiça e tem uns que é facinho, você entra e acabou. Esse Zoom para mim é todo complicado, mas vamos lá. Tem alguém que está na aula hoje que não estava na semana passada? Não, né? Eu O silêncio disse que não. não estava na aula Eu, passada. eu é quem? João Marcos. O João Marcos, tudo bem? Tudo Tem mais jóia. alguém? Mais alguém não, né? Acho que não. O silêncio disse que não. Então, João Marcos, eu sou advogado, fazendo uma breve apresentação aqui para você. Eu sou advogado, estou ministrando essa aula de legislação trabalhista, né? Envolvida com o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e o RH. Então, tem algumas coisas que são... Lógico que a gente não vai abordar tudo aqui, não tem nem como fazer isso em 4 aulas, né? Não é impossível. Só se eu começasse a falar aqui sem interrupção nenhuma e sem parar, sem dar oportunidade de ninguém nem pensar, né? Mas isso aí é incoerente, não funciona desse jeito. E aí, eu fui convidado, é a segunda turma que eu estou dando aula. Na semana passada, nós falamos sobre o que cabe aos empregados, né, dentro de uma empresa, quais são
o que cabe aos empregados em relação ao que ele tem que fazer, que a empresa espera dele, relacionado à CLT, como somos regidos pela CLT quando estamos trabalhando pela CLT, né? Quando é pessoa jurídica, PJ, né, como é chamado, é uma outra história, mas em se tratando de segurança do trabalho, aí independe se é PJ, se é CLT, se é prestador de serviço, se está entrando na empresa apenas para entregar uma correspondência, se é o gerente, se é o dono, independe. Quando se trata de segurança do trabalho, quando se trata de segurança do trabalho dentro da empresa, isso aí o microfone está aberto aí, é o de Hélio. Ver. Tá, fechou. Pronto. Então, quando se trata de da relação de trabalho, isso aí independe, né? Perdão, segurança do trabalho, isso independe de quem você é dentro da empresa, ok? Então, independe se você for funcionário, pela CLT, aí tem os regimentos, né, que cabe aos funcionários dentro do Código da Lei Trabalhista, né? Mas dentro, que eu estava falando, quando se trata de segurança do trabalho dentro da empresa, aí isso aborda todo mundo. Quem é CLT, quem é pessoa jurídica, quem está entrando na empresa apenas para entregar uma correspondência, quem é diretor, quem é gerente, quem é dono, passou do portão para dentro, tem que observar as normas de segurança da empresa. E vocês, como técnicos de segurança, que estão sendo capacitados para isso, vocês têm a obrigação, né? Vocês terão a função, a obrigação de serem os coordenadores, as pessoas, coordenador não, as pessoas que asseguram essa condição de segurança dentro da empresa que você vai estar trabalhando. Então, o que cabe aos empregados? Aqui nós estamos falando de empregado, mas o conceito, na verdade, ele é muito abrangente, né? Como estamos falando aqui do que cabe ao empregado, ou melhor, como falamos já falamos sobre o que caberia para o empregado dentro da empresa, falamos também sobre os benefícios. Deixa eu só mexer em uma situação aqui, para poder ler. Os benefícios previdenciários por acidente de trabalho, né? Falamos sobre o pagamento do auxílio acidente, que vai até a aposentadoria ou óbito do segurado. Antes, esse pagamento de auxílio acidente, ele era vitalício, isso até 1997. Hoje, ele não é mais vitalício, né? A pessoa morreu, acaba, não passa mais para ninguém, aposentou, também não recebe mais. Então, aí no tópico seguinte, nós temos aqui que os parágrafos 7º e 8º do artigo 104 do decreto 3.048, o pagamento do benefício é suspenso na concessão do auxílio doença. Não é devido caso o segurado fique desempregado. Isso quer dizer que o pagamento do benefício, ele não é mais, ou você recebe um ou você recebe outro, né? Então, no momento que você está recebendo algum tipo de benefício, aí você tem um auxílio-doença, um ou outro é suspenso, ok? Não há compensação no valor de benefício com o salário a ser pago pelo empregador, nem há direito à equiparação salarial dos demais empregados com o reabilitado. Isso está no artigo 461, parágrafo 4º da CLT.
O que é que isso quer dizer? Não há Professor, seu áudio está desligado. preparação salarial, uma ligação aqui, nem direito à preparação salarial dos demais empregados com reabilitados. Isso quer dizer que você voltou, você passou um tempo no benefício, né? No benefício auxílio-doença e tal, e aí você volta a trabalhar, você retorna a trabalhar, ao trabalho. Aí chega lá, você vai, tá, você recebe 2.000, aí de repente tem alguém lá fazendo ou, melhor, ou você recebia 4.000, e aí alguém chega para trabalhar, você foi reabilitado, a pessoa está recebendo 3.000, eu quero receber igual ao que está se reabilitando, ao que chegou agora, não pode. Né? Então, o benefício, ao ser pago pelo empregador, nem eu acho que eu estou me enrolado aqui, eu estou enrolando vocês também. Ó, não há compensação do valor do benefício com o salário a ser pago pelo empregador. Então, não tem essa compensação do benefício com o salário. Benefício é uma coisa, salário é outra, ok? E nem há essa equiparação salarial com os empregados, dos demais empregados com o reabilitado. Não sei se eu fiquei claro aí, né? Acho que eu enrolei, mas a pessoa o reabilitado, né, independente do salário que ele tiver, quem estiver na empresa já não pode exigir que tenha uma equiparação salarial com ele. É o que a gente vê muitas vezes quando alguém entra na empresa e aí quer uma equiparação salarial com determinadas pessoas, então não é muito bem assim que funciona. Eu já vi muita gente pedindo, muita gente perguntando, mas eu faço a mesma função de fulano e eu tenho que receber igual a ele. Não é assim especificamente, né? Existem algumas regras que norteiam essa situação de você ter equiparação salarial. Não é porque você desenvolve a mesma função, né, que você tem direito à equiparação salarial. Aí isso conta tempo que a pessoa desenvolve o trabalho, tempo que você está desenvolvendo o trabalho. Se você está ali tirando apenas férias, se você faz aquilo esporadicamente, ou você tem uma função principal que exerce, né? Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser analisado, né? Então, um dia desse alguém me perguntou, disse assim, doutor, eu trabalho numa empresa e que eu faço tudo lá. Então, eu recebo um salário mínimo, mas tem fulana de tal lá que acho que era repositora, era um supermercado. E ela recebia, acho que, um salário e meio. E aí eu também aí ele falou, eu também trabalho como repositor, então eu tenho direito a o benefício, a ter a equiparação salarial dela. Eu perguntei a ele, mas qual a sua principal função? Não, ele era repositor, a pessoa lá era balconista. Aí ele disse assim, minha principal função é ser repositor. Eu disse, você faz só reposição? Ele faço, mas quando acontece precisar lá no balcão, aí eu vou lá no balcão e faço. Mas você volta para ser repositor? Volto. Aí disse, então, você não, dentro da empresa, você não vai dizer, está precisando lá, você está aqui fazendo alguma coisa, aí alguém precisa de uma ajuda lá em determinado setor, no caso dele, do balcão, aí ele queria equiparação salarial com o balconista, não é assim que funciona. Então, a gente tem que aprender a sair de dentro dessa caixa que a gente tem, né, de que foi assim, alguém me falou assim, né, tem que ser dessa forma, não pode. A gente tem que pensar nas possibilidades, a gente tem que aprender a pensar
de forma que você possa alcançar outras possibilidades. Não é porque alguém te falou determinada coisa que é daquele jeito, morreu daquele jeito, não tem mais como mudar. Beleza? Então vamos lá. O benefícios previdenciários por acidente de trabalho ainda continuando, aposentadoria por invalidez acidentária. Artigo 42 a 47 da Lei 8.213, né? Quando a pessoa recebe a... Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Pedi para minha filha trazer o Vadimeco aqui, só para eu ler aqui uma coisa. Traz aí, por favor. Esse mesmo. Esse tem a CLT. Esse não tem a CLT atualizada. O que tem a CLT atualizada está no escritório. Não adiantou, não. Admitir. Bom, mas vamos lá. Quando a pessoa ela se aposenta por invalidez, deixa eu buscar. Eu estou todo enrolado. Estava fazendo o processo. Estou com a cabeça andando no processo. Espera aí, pessoal. Me ajudem aqui que é rapidinho. Admitir. CLT 42. Rapidinho. Deixa eu ver se ele aqui. Não adianta. Não é isso, não. Mas vamos lá. Quando a pessoa é aposentada por invalidez, né, acidentária, essa incapacidade, ela tem que ver se ela é permanente, né, para todo e qualquer tipo de trabalho. Então, essa incapacidade, essa aposentadoria por invalidez acidentária, ela é concedida quando há essa característica aí. A incapacidade permanente, veja bem, permanente, para todo e qualquer tipo de trabalho. Então, se a pessoa, né, você não, se a pessoa sofre um acidente de trabalho, por exemplo, ela trabalha com os pés, ela trabalha com as mãos, né? Ela trabalha no escritório, escrevendo, digitando, tal, não sei o quê. E por um motivo ou por outro aconteceu um acidente e ela machucou o pé e acabou perdendo um dedo, mindinho, um exemplo, né? A pessoa está incapacitada, ela tá com incapacidade, ela teve um acidente de trabalho, ela foi ela teve um problema que a incapacitou permanentemente. Não, ela perdeu um membro, né, que foi um dedinho. Estou falando assim de uma maneira bem por alto. Ela perdeu um dedinho, então se ela trabalha, ela vai sofrer lá as consequências, né, de cirurgia, tal, ficar hospitalizada, ficar afastada durante um período, mas isso não quer dizer que agora ela tem que ser aposentada por invalidez acidentária, porque a incapacidade permanente dela não impossibilita que ela tente e continue exercendo a função dela, ok? Então, só para a gente entender o que é uma aposentadoria por invalidez acidentária. E nesse caso aí, né, você vê que a gente, muito, você vê, tem do artigo 42 a 47, tem do artigo 43 ao 50 de outro decreto. Então fica complicado a gente falar de tantos artigos em tão pouco
espaço de tempo. Mas, de qualquer forma, se eu achar ele aqui, eu vou ler alguma coisa para vocês. Lei 8.213. 8.213. Só para a gente melhorar nosso conhecimento aqui. 8.213. Previdência Social. Rapidíssimo. Artigo 42 ao 47. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês o que diz. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. E aí vai dizendo, né, as condições quais são. Então, se ele sofre um acidente de trabalho, por isso que muita gente às vezes diz assim, eu fui no INSS, eu tenho que esse mês eu tenho que ir no INSS fazer a perícia. A pessoa tá encostada, né? Usar o termo assim, encostado, como todo mundo comumente conhece. Então, está lá pelo INSS, recebendo benefício pelo INSS, e aí ela vai para perícia. Normalmente, a gente vê as pessoas reclamando, eu não quero ir para a perícia, não, estou com medo de chegar lá na perícia, eles me reabilitarem, né, me mandar de volta para o emprego. Então, se a pessoa tiver em condições, como também acontece, da pessoa não estar habilitada, né, não teve ainda a sua reabilitação, não está 100% bom para voltar ao trabalho, e aí muitas empresas pegam e colocam a pessoa, muitas empresas não, alguns peritos do INSS colocam a pessoa de volta para o trabalho. Isso acontece muito com problema de coluna, pessoas que têm problema de coluna, porque quando a coluna de alguém trava, só a pessoa mesmo que está com aquele problema sabe o que ela está sentindo. Aí, às vezes, ele tira uma radiografia, o perito tira uma radiografia, faz uma coisa assim mais simples, então não tem aquela definição, né, exata do que a pessoa tem. Aí, o que é que eles fazem? Eles pegam e reabilitam a pessoa para voltar ao trabalho, e muitas vezes a pessoa não tem condições de voltar ao trabalho. Então, tem vários critérios que têm que ser observados para que essas condições elas sejam atendidas. Ok? Deixa eu só dar uma caída aqui, para eu ler aqui melhor. No artigo 43, diz assim, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no artigo tal e tal e tal. Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia imediato da cessão do auxílio-doença. Então, ele está aposentado, né? Ele recebe auxílio-doença e ele teve algum problema e vai ser aposentado por invalidez. Ele permanece recebendo o auxílio-doença e a aposentadoria? Não, né? Então, no momento que começa um, termina o outro. Já teve épocas deles serem acumulados, né? Ele poder ser acumulados. Eu recebia um, recebia outro. Mas agora não recebe mais, ok? O auxílio, a aposentadoria por invalidez, acidentária, lógico, ela independe de carência. Então, ela não tem carência. Aconteceu, a pessoa ficou inválida, permanentemente inválida, então ela imediatamente já tem que ser aposentada por invalidez. Infelizmente, a prática
essa é a teoria, essa é a lei que rege o nosso país. É uma das leis que rege o nosso país. Mas a gente vê que, na prática, tem muita gente aí lutando para se aposentar, sofreu um acidente de trabalho, sofreu um acidente de trajeto, alguma coisa assim, e ela fica lutando para se aposentar, né? Aí, teoricamente, a gente vê assim a coisa muito linda, né, escrita no papel. Mas quando chega lá na prática, aí tem que ser laudo disso, laudo daquilo outro, médico um dizer uma coisa, médico outro tem que combinar com aquilo que o médico um falou, o médico dois tem que dizer coisas semelhantes, né? Então a coisa, infelizmente, na prática é diferente. Então não depende de carência, a aposentadoria por invalidez, ela é de imediato. Ok? Então vai até o artigo 47. O artigo 44 diz: aposentadoria por invalidez, inclusive decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário do benefício observado e disposto na seção tal. Então, você foi aposentado, você recebia um benefício, um salário e benefício lá. Então, você teve uma aposentadoria por invalidez, você recebe 100% do salário. Não é o caso, por exemplo, de quando você vai se aposentar por idade, você vai se aposentar por tempo de serviço, né? E aí, às vezes, as pessoas, talvez poucos de vocês saibam disso aí que eu vou falar, mas é uma coisa interessante. Quando a pessoa ela está sendo, quando ela vai se aposentar, por exemplo, você hoje está recebendo R$ 5.000. Tem um ano que você recebe R$ 5.000. Só que nos últimos 14 anos você recebia um salário mínimo, ok? Teoricamente, o que é que a gente pensa? Poxa, estou me aposentando com R$ 5.000. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Existe um cálculo que é feito, uma média que é tirada dos últimos 15 anos que você trabalhou. Então, você trabalhou 14 anos recebendo um salário mínimo. E você estudou e tal, virou técnico de segurança e passou a ganhar R$ 5.000. Trabalhou 5 anos, trabalhou um ano, recebendo R$ 5.000, né? O benefício pago para o INSS pago por você, desculpa, o INSS pago por você, referente aos R$ 5.000, foi só de um ano. Durante os outros anos, foi pago em cima de salário mínimo. Então, é tirado uma média desses últimos 15 anos que você trabalhou, e dessa média, assim, grosso modo, você recebe 80% do seu benefício, né, da média que foi dos seus salários. Aí você pensa assim, poxa, mas eu trabalhei, me aposentei ganhando 5.000, eu teria que ganhar 5.000 na aposentadoria. Não é assim que funciona. Infelizmente, não. Seria ótimo, né? Trabalhar 15 anos recebendo 1.000, trabalhou um ano recebendo 5.000 e se aposentar com os R$ 5.000. Isso só funciona para quem é deputado, para quem é senador, para quem já tem vários mandatos. Então, para essa galera aí que funciona. Para nós, simples mortais, né, não funciona desse jeito. Ok, galera? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode abrir o microfone e falar, né? Professor, e se a pessoa, tipo, trabalhou 13 anos, tipo, ganhando 5.000, ela ficou desempregada, mas mesmo assim ela continuou pagando o INSS equivalente aos 5.000. Em cima de 5.000. Contabiliza também, né? Sim, perfeitamente. Então, vai ser tirada uma média salarial, uma média da contribuição correspondente ao salário de Entendi. 5.000.
Então, quando você for... Assim, vamos fazer uma conta a grosso modo aqui. Se você passou 15 anos recebendo 5 mil e você vai tirar uma média de 5 mil, vamos dizer que dê 5 mil a média, né? Então, 8 vezes 5, 40. Você vai receber 4 mil reais, mais ou menos, de aposentadoria. A grosso modo, estou falando isso a grosso modo, né? A gente está fazendo cálculos exatos aqui, mas só para a gente ter uma noção de como funciona a coisa. Entendemos? Ok? Quem perguntou foi? Certinho, eu, João. Foi João, vamos lá. Ok, João. Ok. Aí tem aula online aula online é uma graça, porque vejo minha filha aqui assistindo aula online, ela acorda abertas, bota tudo de ouvido, tá lá assistindo aula. Acho que hora assiste, hora dorme. Eu acho que vai funcionar assim. Eu acho que aqui também, de repente, não é diferente. Chega um horário desse, muita gente está cansada aí. Aí é normal, né? Talvez nem está ouvindo nada que eu estou falando aqui, vai assistir a aula depois que estiver gravado. Mas eu entendo isso aí também. No slide seguinte, diz assim, ó, benefícios previdenciários por acidente do trabalho ainda. Renda mensal de 100% do salário de benefício, a média aí dos 80% dos maiores salários de contribuição corrigidos, né? Tomadas de junho de 94 ao da filiação. Então, é isso que nós estávamos falando aqui. Tanto que tem aí uma mudança, pega esse gancho aí, embora seja sobre benefícios previdenciários, mas como eu vi ali em julho de 94 e tal, tá tendo vai ter uma correção aí de FGTS para vocês que trabalharam, né, do ano de 99 a 2013, não sei se vocês ouviram falar por aí pelos jornais e tal, rede de televisão, vai ter uma correção boa aí para o pessoal que trabalhou nesse período, né? E está para ser votado ainda pelo STF. Então, se você não fez, se você não fez ainda não procurou um advogado para dar entrada, para fazer os cálculos, para saber quanto você tem direito, é bom fazer. Isso é só uma dica que eu estou dando aí. Vamos lá. Adicional, 20% não obedece ao teto. Existe um adicional na contribuição, né? E aí, independente do teto, acontece esse adicional. A data de início do benefício obedece à mesma regra do auxílio-doença. Ok. É de imediato, né? Então, a data, ela é de imediato. Aconteceu por acidente de trabalho, é a mesma regra do auxílio-doença. Né? Pessoa, a partir do momento do 15º dia, que você ficou doente e tal, você não volta ao trabalho, então você passa a receber um benefício pelo INSS. O auxílio-doença segue a mesma regra. A pessoa não teve... Professor? Perdão, Ô, professor, licencinha. de trabalho. Só pede pro Hélio desligar o áudio dele, por favor. Não estou conseguindo entender nada É da isso que eu ia aula. pedir mesmo. Valeu, Ah, obrigado. tá. Eu ia falar isso mesmo, obrigado aí. Desculpa, eu começo a falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que ele já ouviu, já desligou. Pronto. Valeu, obrigado. Valeu, Falou. obrigado. Acontece, né? Então, o auxílio, veja que os benefícios previdenciários por acidente de trabalho, ele é uma coisa bem... Embora vocês vão ser técnicos de segurança do trabalho, mas é necessário
vocês terem um conceito, nem que seja um conceito assim, de uma forma macro, né? Conceito não, conhecimento macro do que pode ocorrer. Lógico que vocês que querem ter um conhecimento mais aprofundado, você tem que ir lá pegar a lei de previdência social, que é a lei 8.213, pegar essa lei, dar uma olhada, ver no que se refere, né, o que seja os benefícios do trabalhador em relação ao acidente de trabalho, em relação à doença, ao tempo mesmo de aposentadoria. Se bem que essa lei mudou agora, né? Mas é importante você ter um conhecimento, né? Você tendo esse conhecimento, você parte na frente, né? Daquele que não tem, daquele que vai dizer, daqueles que vão deixar, não, isso aí não vai ter nenhuma importância no desenvolvimento do meu trabalho na área que eu estiver atuando, pois eu vou cuidar de peão, que vai estar usando protetor auricular ou não, que vai estar com capacete ou não, que vai estar usando bota ou não, que vai estar passando debaixo de escada, isso aqui, suspenso. Então, normalmente, se fala de segurança, ela tem que ser, você, como eu disse, você tem que sair dessa caixa, você tem que entender a segurança do trabalho como uma coisa bem mais, um conceito bem mais amplo, né? Porque quando você mexe em uma situação, ela vai ter reflexo lá no RH da empresa, vai ter reflexo com o que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu em relação àquela situação, né? E são coisas que mudam com muita frequência. O direito do trabalho, ele tem umas particularidades que tem umas orientações, chamados de OJs, né? Orientações jurisprudenciais. Isso quer dizer o quê? Que isso que eu estou falando para vocês, relacionado à ACLT, não estou dizendo que aconteceu, mas hoje já pode ter ocorrido uma mudança, que são chamadas de OJs, orientações jurisprudenciais. Então, se reúnem lá os ministros, né, do Tribunal Superior do Trabalho e está vendo que determinadas situações estão acontecendo com frequência e que isso está gerando um impacto na economia do país, isso está gerando impacto para os empregados do país como um todo, né? Então, gera impacto para uma certa quantidade de pessoas, não gera para outras. Eles vão fazer essas orientações, né? Que essas orientações jurisprudenciais, ela tem números, né? OJ número tal, OJ número tal, 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 e por aí vai. Então, elas mudam aquele conceito que tinha até determinado tempo sobre determinada coisa relacionada ao direito do trabalho. Então, é isso. Nós precisamos entender o conceito. Você precisa entender que você, como técnico de trabalho, de segurança do trabalho, você está muito mais voltado aos conhecimentos, né, relativos a você ser um TST, né, técnico de segurança do trabalho, relacionado com o RH da empresa. Então, as consequências de tudo isso, você tem que conhecer, você tem que saber, você tem que ter pelo menos um norte para poder dizer, não, o caminho é esse. Pode não ser esse, mas é perto desse aqui. Então, você sabe, você entender se você está agindo da maneira correta ou não em determinadas situações que podem acontecer com você, né? O benefício por acidente de trabalho pode ser cancelado a qualquer tempo, se constatado a recuperação, submetendo-se o segurado sem limite de prazo à perícia do INSS.
Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. A perícia do INSS, ela é, ela é a última, ela é a última ratio, ela é a última, como é que a gente diz? É a última palavra nessa situação? O que é que vocês acham? Alguém pode falar? Por exemplo, a perícia você está recebendo benefício por acidente de trabalho, por doença, aí você vai para a perícia do INSS. Chega lá, o médico perito diz: você está apto, como eu falei aí agora sobre a questão da coluna e tal. Aí ele diz: você está apto a voltar ao trabalho. A palavra do INSS, ela é a final? Você não tem recurso, tem que voltar a trabalhar de qualquer jeito? O que é que vocês acham? Eu acho que depende da situação que tiver o trabalhador, né? Se ele procurar um médico novamente, apresentar um outro laudo. Exatamente. É isso, eu também concordo. Então, Eu acredito que deveria haver uma outra análise, porque nem sempre porque pode dizer. pode falar. Não, não, pode falar, desculpe, eu interrompi. Não, é como está dizendo, né? Eu acredito que deveria haver uma outra análise, porque a determinação de um certo médico, por meio de um exame, por meio do resultado, entre aspas, de um laudo feito por ele, não é determinação óbvia do que o seu paciente necessariamente está sentindo. Tem muitos e muitos Exatamente. casos que o paciente está sentindo, como você mesmo disse, professor, dores no corpo e não tem como ser diagnosticado precisamente com respectivos exames. Exato, né? Então, veja bem, o perito do INSS, ele está ali, chegou para trabalhar, fazer perícias, ele vai fazer ali 50 perícias no dia. Imagine. Então, é tipo uma linha de montagem, né? Você vai, as pessoas vão passando, você vai olhando e você acaba vendo aquilo automaticamente. Você vê, ele manda você: levanta o braço esquerdo, levanta o braço direito, dê um passo para frente, passo para trás, não sei o que, abaixa, levante, tal, não sei o que, tá bom, você está apto a trabalhar. E na verdade não é assim. Aí você recebe aquele laudo e vai dizer: poxa, e agora? Aí você procura um médico particular, de uma instituição idônea, né? De um hospital idôneo, lógico. Você não vai chegar a procurar qualquer médico e dizer que qualquer médico pode te dar essa, essa, essa conceder, né, esse laudo dizendo que você não está apto a trabalhar. Você tem que ser esse seu laudo, esse outro médico que você vai procurar, ele tem que ter uma certa um gabarito, né? Ele tem que ser uma pessoa totalmente habilitada para poder dar fazer aquela perícia e te dar um novo laudo. Aí, de posse desse novo laudo, aí você entra com recurso, né, no INSS para poder combater aquela perícia que foi feita por aquele perito lá da linha de montagem do INSS. Ok? Tudo Ok, bem? professor. Tudo Vou bem. Eu seguir, viu? acredito que a maior dificuldade em todo esse trâmite é realmente conhecer, como eu vou falar assim, né? Me permita responder isso, se eu estiver errado, por favor, me corrija. A maioria de nós brasileiros acabamos negligenciando a nossa própria legislação, por muitas vezes. Eu estou dizendo isso pela falta de conhecimento dela, entendeu? Tem muita coisa, muitas Sim. leis, muitos códigos que nos beneficiam e nos justificam, né? Vou dizer assim, e nós não conhecemos. E esse daí foi mais um caso. Valeu, professor. É, o que acontece? Nós, brasileiros, eu vou me movimentar aqui, é só que eu vou pegar uma água aqui, mas eu vou continuar falando, que eu estou com fone de ouvido, está nessa tela aí. Só retirar o celular. É, nós, brasileiros, estamos acostumados a ouvir, né, o que as pessoas, o que é nos dito
sem querer pesquisar, sem querer saber da verdade. Então, se eu digo para você assim, se eu falo para você determinada coisa e você não procura entender, não procura saber se aquilo que eu falei é verdade, aí entra naquela que está na moda agora, né? Fake news, né? O pessoal chama de fake news, né? Que seja uma notícia falsa. Então, o que é que todo mundo hoje, né? Até a pessoa talvez a pessoa mais simples, entenda o que eu estou falando, né? Ela tem um celular. Muito raro uma pessoa não ter celular. Só um minutinho. Muito raro hoje a pessoa não ter celular. E tudo que é dito a gente, nós acabamos por preguiça de pensar, porque nós não fomos ensinados também a pensar, né? Você tem que aprender a pensar. Pensar e ver se realmente aquela notícia que estão te dando, ela é verdadeira ou não. E temos à disposição, como eu falei, a internet, que você tem qualquer coisa que você queira saber. Se você quiser saber como é que faz, como é que funciona uma bomba atômica, você vai saber como é que funciona uma bomba atômica. Se você quiser saber como é que constrói uma dinamite, você vai descobrir como é que constrói uma dinamite, como é que faz uma usina, você vai ter uma usina à disposição. Se você quer saber quais são as leis que que comanda, né, a sua vida, né, você como cidadão, só é você abrir a internet hoje e procurar. Eu estou com um livro aqui que tem mil, e que mil? 2.000, mais de 2.200, umas 2.300 páginas mais ou menos, que é chamado de Vade-Mecum, que tem todas as leis, né? Quase todas as leis aqui, está na minha mão. Mas o que é que nós fazemos? Nós perdemos tempo, e isso eu e você que está me ouvindo, nós perdemos tempo com as redes sociais, perdemos tempo vendo besteira na TV, perdemos tempo com nada, né? E enquanto você poderia ganhar seu tempo lendo um livro, aproveitando a facilidade da internet. Eu não falo nem de ver notícias, que as notícias que aparecem hoje aí é tudo, só fala maluquice, né? Mas você aprendendo alguma coisa, né? Você aprendendo, no caso de vocês, segurança do trabalho, se vocês disserem assim, ó, hoje, durante um ano, eu vou passar todos os dias, eu vou aprender por mim mesmo, eu vou aprender uma coisa nova sobre segurança do trabalho. Durante um ano. Todos os dias, antes de dormir, eu vou ler qualquer matéria, qualquer assunto de segurança do trabalho. Ao final como você não vai assistir, não vai aprender só uma coisa, você vai ter aprendido no final de um ano, pelo menos 700 novas coisas sobre segurança do trabalho. Se você quiser aprender todos os dias uma palavra diferente no seu vocabulário, quiser inserir um termo diferente ao seu vocabulário, você não precisa sentar com um dicionário e não, hoje eu vou ler 10 páginas. Não, se todos os dias, durante um ano, você aprender uma palavra diferente, você vai ter enriquecido em um ano o seu vocabulário em 365 palavras diferentes. Com isso, você vai se tornar uma pessoa com um linguajar melhor, você vai ter uma eloquência melhor, né? Você vai entender melhor as coisas, você vai aprender a pensar, né? Então, nós precisamos disso. E isso não é ensinado nas escolas. As escolas hoje, principalmente hoje, ela não ensina ninguém mais a pensar.
E nós temos que aprender a sair dessa caixa de ser aquilo que dizem que nós temos que ser. Ok? Você tem que ir além Hoje, do que as professor, pessoas falam para você. eu Oi? não quero, eu não quero fugir muito do assunto, não. Eu sei que a gente está até falando sobre isso, mas é um assunto que também eu me interessa em comentar, entendeu? Mas, assim, Sim. hoje, você está dando exemplo da escola, mas eu fico achando interessante o quanto é admirável ser autodidata, enquanto, na verdade, hoje, observando na nossa sociedade, parece que é uma coisa de outro mundo. Em outros É, termos, ser autodidata é ser nerd. Só que isso é. não é verdade. Isso não é verdade. É engraçado isso. Eu não sei explicar, não, viu? Ai. Mas, enfim, Não, professor. pronto, eu vou sintetizar o que você está falando. Nós estamos numa sala onde tem 14 pessoas, 14 participantes aqui agora. Dessas 14 pessoas, tem uma pessoa que botou na cabeça dela que ela tem que ler 2 livros a cada mês. Ela botou na cabeça que ela tem que ler 2 livros a cada mês. Aham. Então ela vai lendo 2 livros, todo mês ela lê 2 livros. Aí daqui a pouco ela está lendo 4 livros no mês. O que é que está acontecendo com essa pessoa no meio desses 14 participantes que temos aqui? Essa pessoa ela vai sobressair, mas é uma coisa natural. Não é que ela quer, é uma coisa natural. Apenas ela resolveu a ler 2 livros por mês, que aí foi aumentando e tal. Normalmente ela vai sobressair em relação aos outros. Então, as demais pessoas vão olhar e dizer assim: Ih, rapaz, deixa eu usar um nome aqui aleatório, né? Deixa eu abrir aqui para usar um nome aleatório. Eu abri em cima do meu nome, aí não pode. Douglas, né? Douglas aí começa a fazer isso, aí as demais pessoas, aí Catarina, né? Desculpe aí, olha, eu estou olhando nomes aleatórios aqui, não conheço ninguém aqui. Aí Catarina olha assim, diz assim, já viu como Douglas é diferente? Mas não é que Douglas, ele quis ser diferente. Apenas ele se tornou esse nerd que você falou aí. Porque ele buscou o autoconhecimento dele, buscou o autoconhecimento dele, buscou a autodidática, né? Começou a aprender, né, aquilo totalmente diferente dos outros. Quer dizer, eu tenho uma filha de 15 anos aqui e ela convive muito comigo e com a mãe dela, principalmente por causa dessa questão de pandemia e tal. E ela diz assim, meu pai, isso aí, a gente conversa, né, diversas coisas, tal, conversa besteira, mas vai conversando. Quando ela se reúne com pessoas da idade dela, ela diz, meu pai, eu não aguento mais ouvir aquela, aquela turma falando. Por quê? Porque ela está acostumada, né, infelizmente ou felizmente, não sei, ela está acostumada com esse vocabulário que nós utilizamos aqui entre a gente, né? Os assuntos. Ela não assiste. Aqui, a TV daqui de casa deu um defeito, deve ter uns 2 meses já. Ela aparece em imagem, mas ela passa. Eu quero dizer para vocês que a TV daqui de casa ela é ligada 3 vezes no mês. Se muito for 3 vezes no mês. É proibido ligar a TV aqui em casa? Não. Só que nós perdemos o interesse pela TV. Entende? Tem outras coisas mais importantes a ser feitas. E aí perdemos o interesse pela TV. Tanto que ela está com problema e a gente nem pensa em consertar, trocar de TV, porque ela está um objeto aqui na sala que, se tirar, não vai fazer falta. Vai ficar o lugar dela ali, mas ela não vai fazer falta. Então, quando você se comporta dessa maneira, quem estava falando foi quem? Wander, né? Isso, professor, isso mesmo. Wander. Então, Wander, quando você se comporta, alguém se comporta dessa maneira, fulano já viu como fulano é tirado da sabichão, é isso e aquilo outro. Não, ele só saiu da caixa. Isso está aberto a qualquer pessoa.
Você não tem que ser aquilo que dizem que você é. Você tem que ser aquilo que você quer ser. Então, buscar ser o que os outros é, você é apenas uma cópia, né? E às vezes uma cópia até defeituosa, né? Porque você não vai ter a essência total daquilo que você está querendo copiar de alguém ou que alguém disse que você tem que ser. Aprenda uma coisa: em todos os lugares que vocês forem trabalhar ou onde vocês já trabalham, aprendam a questionar. Mas não é questionar ser uma pessoa chata, né? Ser uma pessoa chata que tudo questiona, tudo reclama, tudo. Não, aprenda a questionar com fundamentos, né? E aí eu cheguei lá numa certa... Fui fazer um determinado trabalho lá, e aí me botaram para... Me trocaram de setor lá na época, e aí disseram assim: olha, Paulo, você tem que todo mês imprimir esse relatório e levar para Sérgio. Sérgio era uma pessoa de outro setor lá. Aí eu, tá bom. Imprimi o primeiro mês, entreguei a Sérgio. Fui lá, desci e tal. Entreguei o relatório para o Sérgio. O Sérgio, conversando comigo, pegou o relatório, perfurou e colocou numa pasta. Uma pasta Z. Perfeito. No segundo mês eu fui lá, tirei outro relatório, entreguei a Sérgio. E aí eu perguntei ao Sérgio, vou fazer uma pergunta, porque dava um trabalho fazer esse relatório, emitir, né? Porque você tinha que imprimir, aí aquela série de folhas, um monte de folhas. Eu disse ao Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Para que é que você usa esse relatório? E ele fez: rapaz, para botar dentro dessas pastas aí. Eu disse: e essas pastas, faz o que depois com ela? Depois, quando ela enche, eu junto tudo, coloco dentro de uma caixa, arquivo, e boto lá no arquivo. Eu disse assim: mas qual a finalidade desse relatório? Ele: rapaz, não sei não. Eu disse: ah, então tá bom, beleza. Nunca mais eu levei aquele relatório para Sérgio. Nunca mais Sérgio me cobrou. Nunca mais ninguém precisou daquilo, porque ninguém, nunca, na verdade, nunca precisava. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que aprender a questionar o porquê que faz aquilo. Ok? Todo mundo entendeu o que eu falei? Tranquilo. Professor, posso dar um conselho Sempre para o pessoal pode. aqui? Beleza? Sempre pode. Valeu. Pessoal, é o seguinte, boa noite. Eu tenho... Minha vida também é corrida, né? Eu trabalho também na correria, acredito que vocês também. E o pessoal também, vocês que não trabalham, vocês estão mais tranquilas também, né? Tem um pouco mais de tempo para estudar, eu acredito. Mas é o seguinte, a dica que eu quero dizer Sua internet eu acho que ficou ruim. fazendo Ou é a minha que ficou ruim? A internet dele deu uma caída aí mesmo. O áudio tá saindo meio ruim. Não tá dando para ouvir, não. Wander, tá me ouvindo? E baixem de técnica Ok. de Wander, tá me ouvindo? Desculpa, não entendi. Agora, vou ter Wander? Oi, alô? Alô? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Wander? Pode prosseguir, Sim, Wander. estou ouvindo. Ninguém ouviu absolutamente nada do que você falou, que sua internet caiu aí. Alô, professor? Está ouvindo? Sim, Wander, perfeitamente. Pode continuar, cara. Ah, valeu, cara. Obrigado. Alô? Pronto, valeu. Era o seguinte, o que eu estava dizendo é o seguinte, pessoal, eu recomendo a vocês, Sim. pelo menos, baixarem uma prova de técnica de segurança, Sexta-feira, Raquel, seja de concurso, pelo menos uma prova, assim, durante a semana. Não precisa ser muita coisa, não, só para mesmo ver umas questões, poder ter um pouco de noção dos acontecimentos, né, do que é solicitado no dia a dia, do que acontece com as pessoas. Porque a gente está aqui na aula, a gente tem os exemplos dos professores, e tem os exemplos da gente também, né, do dia a dia, mas nem sempre
refletem muito naquilo que a gente gostaria de saber em alguma situação. Eu tinha até uma prova hoje mesmo para apresentar a vocês, mas uma questão assim, né, só para a gente discutir sobre o assunto. Mas eu vou preferir realmente discutir na outra aula, menos uma prova de técnico de segundo, um assunto assim, relacionado para a gente sempre interagir na aula. Valeu, galera. É uma dica que eu Ô, deixo. Vander, só um segundo. Cara, eu tô com um grupinho aqui, eu e mais uns colegas de técnico de segurança também, para a gente estudar. Se quiser participar, cara, seja bem-vindo. O restante do pessoal aí também entra em contato, se alguém quiser entrar. Maravilha. Cara, Parabéns aí. agradeço, velho. Quero sim, quero sim. Beleza, chama no Whats lá. Beleza, tranquilo. Fechou. Manda um oi, eu vou tentar, a gente se Fechou. comunica lá. Se quiser. Uhum, Valeu. beleza. É isso aí, pessoal. Parabéns. É isso aí mesmo, né? Vocês têm que sair da caixa, tem que sair disso aí, né? Porque isso aqui, ó, vocês estão tendo essa, eu não vou chamar de aula não, né? Nós estamos tendo esse bate-papo aqui sobre essas questões e tem muita coisa ainda para a gente ver pela frente. Mas nós temos que aprender a sair disso aí, né? E com certeza o crescimento de vocês será bem melhor. Parabéns aí para todos. Veja bem, nesse slide que temos aqui, temos assim, eu já são 10 e um pouquinho, né? Vocês me dão mais uns 10 minutos aí, tranquilo? 10, 15 minutos? Para Eu mim acho tá que tranquilo. tranquilo, né? Se alguém se sentir que já tem que sair, não tem problema nenhum, fique à vontade, tá bom? A aula vai ficar gravada mesmo. Então, a responsabilidade trabalhista do empregador. Não é só o empregado que tem responsabilidade, o empregador também tem, né? Aí uma dessas tem aqui, impossibilidade de dispensa sem justo motivo do empregado vítima de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Então, o empregado, ele pode, aqui está dizendo que o empregado, ele pode ser demitido se ele sofreu um acidente de trabalho. Ele pode ser demitido por justa causa se ele motivou esse acidente, ok? Então, só que se ele não motivou, foi um erro do equipamento, foi um problema do equipamento, foi um equipamento que não foi adequado, né? Deram um equipamento para ele inadequado para a função que ele ia exercer. E lá ele sofreu um acidente ou sei lá, alguma coisa assim desse tipo, ele não pode ser, né? Depois isso aí com certeza é apurado, né, dentro da empresa. Então ele não pode ser mandado embora assim, de qualquer forma. Dentro dessa empresa que eu trabalhei aqui que eu falei, não sei quantos de vocês conhecem uma linha de fabricação de bebida, né? Ou refrigerante ou cerveja, seja lá. Lá na Brahma, na época, tinha uma linha de que passava cerveja, né? E o pessoal, o mestre cervejeiro, tinha uma torneirinha lá que era para tirar amostra, né, para levar para análise, para ver se o produto estava adequado, se aquele lote estava adequado e tal, por aí vai. E só que dentro dessa linha de inox, de tanto passar, né, ficar passando aquele produto, vai criando uma determinada crosta, uma crosta que praticamente sofre uma limpeza. Essa limpeza ela é feita com soda cáustica. Ela é feita com soda cáustica. E o interessante é que quando a soda cáustica passa, né, por pressão nessa linha, o produto que sai da cor da cerveja, um pouco mais escura, né, por causa das impurezas, mas sai assim, tipo a cerveja, só que soda cáustica. E aí, rapaz, desculpe o rapaz, né? Eu tô me sentindo bem íntimo aqui de vocês. Um funcionário até de uma empresa terceirizada abriu aqui e o pessoal fazia isso, né? Abria essa cerveja, essa torneirinha, pegava
botava a cerveja lá e bebia escondido e tal. Estava acontecendo a manutenção da linha e ele não sabia. Então, estava passando ali, não era cerveja, era soda cáustica. Ele foi lá, botou a boca na torneirinha e abriu a torneira. Imagina o que aconteceu, né? Queimou ele, queimou boca, queimou esôfago, foi para o estômago. O cara quase vai a óbito. Ele ficou internado durante um bom tempo. A empresa deu toda a assistência a ele, levou e tal. Ele ficou internado. Quando ele teve alta, o que foi que aconteceu com ele? Demissão por justa causa. Entende? Então, a doença, se você sofre, mas eu fiquei surdo na empresa. Mas aí tem diversas ocorrências lá que você foi visto, você foi chamado a atenção porque estava sem protetor auricular e tal. Várias. Durante o período que você trabalhou, tem 10 ocorrências dessas. E aí você quer acionar a empresa na justiça porque você foi demitido e você diz que está com doença ocupacional. A empresa pega aquelas 10 ou mais justificativas de que você recebia o equipamento de proteção individual, mas não fazia parte, não fazia uso. A internet está instável. Você não fazia uso. Então, você pode ser demitido, né, por justa causa, e você vai para a justiça reclamar e você ainda perde, né? Então, o trabalhador tem as responsabilidades dele, o empregador também tem as responsabilidades dele, né? Aí temos aqui, o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente. Então, você sofreu, isso aí eu acredito que todo mundo já sabe, a pessoa sofre um acidente de trabalho, ou tem alguma situação de doença, e aí ele fica recebendo auxílio do INSS. Quando ele volta, né, ele tem uma manutenção ali assegurada de 12 meses. Então, a empresa não pode demiti-lo antes que passe esse período de 12 meses. Se demitir, aí tem que pagar o salário referente ao período, que seria dos 12 meses, nos meses restantes, toda a indenização como se ele estivesse trabalhando em 12 meses. Então, diz assim, a empresa não pode demitir, mas ela pode, desde que ela pague tudo referente a 12 meses de trabalho dele. Aí temos as súmulas 46 e 378, né, do Tribunal Superior do Trabalho. E aí vocês depois podem dar uma olhada para ficar melhor, para vocês entenderem melhor. Somente o acidente ou doença que gera incapacidade por mais de 15 dias dá garantia de emprego ao trabalhador. Então, sofreu um acidente de trabalho, sofreu uma doença, ficou lá por 10 dias, ficou por 14 dias em casa, ou com atestado médico. Aí volta a trabalhar. Aí, um mês depois, a empresa demite. A empresa pega e demite. Aí a pessoa diz, mas eu tenho estabilidade. Não tem estabilidade, né? Só se essa situação perdurar por mais de 15 dias, né? Aí temos aí uma súmula 371/440 que fala sobre a estabilidade no curso do aviso prévio. Quando a pessoa está no aviso prévio, se acontecer um acidente de trabalho, terminou o aviso prévio, a pessoa é demitida, aí agora como é que faz? Ela vai receber o auxílio-doença? Ela não vai receber o auxílio-doença? Né? Eu queria que vocês, né, todos que estão me ouvindo aqui, os 14 participantes ainda estão, eu queria que vocês dessem uma olhada depois
né, nessa súmula. Anotem 371 e súmula 440 do TST, né? Pode colocar lá na internet, súmula 371 e 440 do Tribunal Superior do Trabalho. Repete E de novo. veja sobre... Oi? Repete, por favor. Alguém falou? Foi a Catarina. Repete para mim. Tá aqui logo aqui. Sim, vou repetir. No que se refere à estabilidade no curso do aviso prévio. Está aí no slide que está na tela aí. Tem assim, a súmula 371 e 440 do TST, né? Fazer como na escola lá do passado. Dever de casa, né? Queria que vocês dessem uma olhada nessa súmula e tirassem e entendessem do que ela fala em relação a essa estabilidade em caso da pessoa sofrer um acidente de trabalho ou sofrer uma doença. E nesse período ela está no aviso prévio. O que acontece com ela, se ela pode ser demitida, se ela não pode, se ela tem direito aos benefícios previdenciários, se não tem. Isso aí eu não estou... É um dever de casa, mas na verdade, eu estou incentivando você a fazer uma pesquisa e aprender a ler, não a ler, mas a entender, a pensar um pouquinho em relação a isso. Beleza? Você vai ler e na próxima aula, se você quiser falar alguma coisa, né? Me lembrem isso aí, eu vou perguntar o que foi que alguém, só uma pessoa, né? Pode ser qualquer um de vocês, e dizer assim, olha, eu li a súmula 371 e 440 e lá diz isso e isso, e acontece por causa disso e disso. Beleza, a gente finaliza essa questão. Tá bom? Tá Na certo. próxima aula, veja bem, se você olhar no slide aí, tem assim, a responsabilidade criminal. Então, essa responsabilidade, ela pode ser uma responsabilidade dolosa ou uma responsabilidade culposa, né? Dolosa é quando há dolo, quando há uma vontade de um resultado. Doloso é isso, né? Quando você, por exemplo, um homicídio doloso, né, que é mais fácil da gente entender. Homicídio doloso, você quis o resultado, né? Você agiu com dolo. Você queria realmente que a pessoa fosse morta, que ela morresse. Então, você agiu com dolo, você atirou, né, com a intenção que ela realmente morresse. Numa situação semelhante, entretanto culposa, você estava mexendo, limpando uma arma, você achou que ela estava descarregada, né? Não teve cuidado, ou melhor, você até tirou o pente dela, se tratando de uma pistola, você tirou o pente dela, mas ainda tinha uma munição na câmara, né? E você não tirou. Aí você está limpando a arma, tal, e você faz aquele movimento na pistola e ela acaba disparando, acertando uma pessoa e matando a pessoa, né? Você teve dolo, você teve culpa. Você teve culpa porque você não quis aquele resultado final. Você não planejou o resultado final, aquele resultado. Você estava simplesmente limpando uma arma e a arma disparou e aconteceu que alguém morreu, mas não foi com dolo, foi com culpa. Então, a responsabilidade criminal dentro da empresa, ela também tem esse condão de ser doloso ou culposo, né? O artigo 18, né, fala sobre o crime. O que é o crime, né? Doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É aquilo que acontece quando alguém sai dirigindo embriagado. Aí apesar de eu ser advogado criminal, eu estou dando uma aula trabalhista, mas eu sou voltado à área criminal. Eu
quando a pessoa, eu pugno, né? Eu entendo, né? Na verdade, que quando a pessoa bebe e está dirigindo, ela deveria ser responsabilizada criminalmente, independente de ter acontecido um acidente ou não. Eu acho o fim da picada quando alguém bebe e está dirigindo. Se tem alguém aqui que me desculpe, né? Mas a pessoa, né, o agente que faz isso, que bebe e sai dirigindo, ele assume o risco de produzir um acidente e matar alguém. Isso pode ser uma criança, pode ser um trabalhador, pode ser qualquer pessoa, né? Então ele assume aquele risco. Então, se você olhar aqui, o crime, no artigo 18 do Código Penal, ele fala assim: diz o crime, disse o crime. Doloso, quando a gente quis, né, o resultado, ou seja, eu atirei para matar, então eu quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, quando eu bebo e vou dirigir, então eu estou assumindo um risco. E isso aí é dolo, é crime, certo? É culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Que aí podemos depois falar sobre cada uma dessas situações, o que é imprudência, o que é negligência e o que é imperícia, né? O parágrafo único diz assim: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, se você tem um crime culposo, acontece um crime e ele é culposo, não é doloso, você não pode ser punido como crime. Você pode sofrer alguma sanção, alguma perda de algum direito, mas não ser punido criminalmente, tipo ficar detido, né? Ficar detido, ficar preso, ter que cumprir pena em penitenciária, não pode. Isso é a lei que está dizendo. Mas você pode, por, por culpa, né, por um crime que ocorreu por culpa, você pode responder isso de uma forma diversa que não seja o cumprimento de pena numa penitenciária, ok? Beleza? E aí temos aqui, não sei se a gente fala agora, ou se vocês querem deixar para a próxima aula para falarmos sobre negligência, imprudência e imperícia. Querem para a próxima aula ou posso só finalizar com isso aqui? Pessoal, o que é que vocês acham? Todo mundo dormiu? Todo mundo dormiu? Não, Eu eu não. tô Eu aqui. Acho mais Professor, interessante deixar eu para vou pedir licença ao senhor e aos colegas, porque eu tenho uma atividade para fazer agora, Pronto. tá bom? Vocês Pode querem ficar que para eu a faça próxima na aula, próxima aula? Sim. Pronto. Então falaremos então na próxima aula sobre esse assunto aí. Negligência, imprudência e imperícia, né? O que vem a ser cada um delas, tá bom? Tá ok. Valeu, professor. Então vamos Obrigadão aí mais uma finalizar vez. aqui, Um abraço. tá certo? E se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui, os demais podem sair, sem problema nenhum. E aí, saindo todo mundo, eu finalizo aqui, tá bom? Ok, Tá. professor. Deus dê uma boa Boa noite a noite a todos. todos. Valeu. Boa noite Boa a semana aí. todos. Tchau, tchau. Boa noite ao senhor também. Tchau. Boa noite, galera. Boa Obrigado, noite. pessoal. Se cuidem, viu? Boa noite. Quem não sair, eu vou entender que está dormindo. Não, aí também não vale, né? Valeu, professor. Vai lá, valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau, boa noite. Vou fechar.